autoridades daquela época. Ele estudava com os maiores mestres. E quando ele teve um encontro com Jesus, ele disse, aleluia, que se tornou lixo. Tudo aquilo que ele fez relacionado ao encontro que ele teve com Jesus, de tão grandioso que foi. Então a igreja, não crie expectativas em mim. Não crie expectativa no ser humano, mas que toda a sua expectativa esteja no Todo-Poderoso. Que toda a sua expectativa esteja naquele que te criou, que te formou, que fez você e que te trouxe até aqui nesta noite. Pode sentar, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero agradecer ao pastor Fábio, agradecer à missionária Cristiane. Eu falo Mislane, Gislane, Cristiane, em nome de Jesus. Aleluia. Quero agradecer a todos também que vieram aqui nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, tudo que foi falado, ministrado. Hoje o meu dia começou na aurora, assim como quando o dia clareou. Teve consagração pela manhã, lá na igreja, no bairro em que moramos. Eu fui na consagração, tive o convite ontem, no culto de ontem à noite, convite para pregar hoje, 7h30 da manhã. Então foi tudo muito corrido. E no momento que eu estava indo para a igreja, eu encontrei com uma pessoa. Essa pessoa estava em estado deplorável, era uma mulher. Estava em estado deplorável, estava em estado crítico. E estava passando cabisbaixo, parece que tem meses ou anos que não toma um banho. E aquela pessoa estava passando cabisbaixo, eu estava indo. E eu parei, dei bom dia para aquela pessoa. E aquela pessoa tomou um susto, levantou a cabeça, me deu bom dia. E eu convidei para ir até a igreja. Eu gostaria muito que tivesse ido, mas naquele momento a pessoa não foi. Mas quando aqui o evangelista estava falando aqui da semente, que quando nós lançamos a semente, ó, presta atenção, viu, igreja? Que quando a semente é lançada, ela pode não dar fruto agora, mas ela pode dar fruto depois. E essa palavra eu falei ontem, na oportunidade que eu tive na igreja. Que a semente você lança e ela pode não dar fruto no momento, mas ela pode dar fruto depois. E no momento em que estávamos vindo, além daquilo que o apóstolo comentou aqui, dentro do ônibus, eu e ele, nós estávamos vindo e estávamos indo, né, preparados para vir para cá e já estávamos a caminho. Tinha um senhor numa carroça e aquele senhor ele estava bebendo uma lata de cerveja bem grande e ele falou, ei vocês, aí eu falei assim, amor, tô falando pra gente. Aí, não, tá falando? Eu falei, tá falando pra gente. Ei, vocês podem fazer uma oração por mim? Num lugar público, cheio de pessoas, no meio da rua? Eu falei, sim, agora podemos orar sim, vamos orar. E nós oramos por aquela pessoa, outra semente que foi lançada. Igreja, sabe o que acontece? Eu não estou falando isso, não é porque nós fizemos alguma coisa, não, é de alegria. Alegria de Deus colocar pessoas no nosso caminho para nós falarmos dele. A alegria não é a causa de nós sermos alguma coisa. A alegria é a oportunidade que o Senhor nos dá para ganhar almas para Ele. Essa é a maior alegria. Hoje é um culto de agradecimento. Eu estou com esse óculos aqui querendo mais forte. Hoje é um culto de agradecimento dessa campanha de Atos, capítulo 2. Eu vou me apresentar, eu não costumo fazer isso e eu tenho que fazer isso sempre. Mas eu não costumo fazer. Meu nome é Elciné, eu sou pastora por vocação, por chamado, e sou bispa por cargo administrativo, porque eu sou vice-presidente da Convenção Conadeon e também sou mestrada em Ministério Pastoral Feminino. Não que eu seja ou mereça
mas pela infinita misericórdia do Senhor, né, dirigi um ministério fundado por mim mesma, mais de aproximadamente 20 anos, e já tem, né, uma caminhada de quase 30 anos do Evangelho e várias igrejas, né, que eu dirigi quando eu me converti. Mas eu estou falando isso só para que a igreja continue orando por mim, pela minha vida, porque é o seguinte, o importante é nós prosseguirmos, porque muitos caem na caminhada, muitos na caminhada desistem. Eu não desisti, né, porque eu sou forte, não. Eu não desisti porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu não desisti porque o Senhor, Ele foi comigo, Ele é comigo, Ele continua sendo conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A campanha está em Atos 2, e eu quero citar só uma parte do versículo, Atos 2, versículo 4. Eu nem abri a minha Bíblia no versículo, porque eu vou ler outra passagem, tá? Aí se encontra em Atos 2, versículo 4, só vou falar essa parte do versículo, e a igreja vai repetir comigo. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Amém. Então a igreja agora só vai falar junto, falando dois, vocês vão falar só assim. E todos foram cheios do Espírito Santo. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3. E todos foram cheios do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Então vamos abrir nossa Bíblia em Mateus. Aleluia. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero falar com a igreja que às vezes nós temos, cada pessoa é peculiar, cada um aqui é único, cada um tem uma forma de pregar, cada um tem uma forma de cantar, cada um tem uma forma de orar, cada um tem uma forma de adorar, mas nós todos adoramos ao Senhor. E talvez essa mensagem seja um pouquinho diferente daquilo que a igreja está acostumada, não sei, porque eu vim aqui no dia da inauguração, então eu não tenho o costume de estar frequentando aqui, mas eu vou falar da mensagem que o Senhor falou no meu coração. Aleluia! Tá? Eu vou falar sobre isso. E eu me dediquei nessa mensagem porque eu sabia que eu ia encontrar pessoas de Deus. Aleluia! Então a mensagem se encontra em Mateus 25, no capítulo 1, no versículo 1. O Senhor abençoe nossa concentração, né? Aleluia, meu Deus. Vamos lá, eu vou ler um versículo, a igreja lê outro, e assim na sequência, para não ficar cansativo, porque nós precisamos de ler, tá bom? Aleluia. O sermão profético continua, a parábola das 10 virgens. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, sai do encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se acabaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele respondeu e disse: é verdade, eu vos digo, que vós não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aleluia. Pode sentar, amado. Glória a Deus, aleluia.
Fiquem bem à vontade mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero começar aqui com uma introdução sobre o casamento judaico. Por quê? Porque Jesus, ele era judeu. Porque Jesus era judeu. Então, é necessário nós termos um entendimento, porque, amém, é muito bom falar, foram todos cheios do Espírito Santo. Eu poderia ter feito um estudo completo, ou completo para pregar, né? Porque a gente nunca chega na plenitude, porque a palavra do Senhor é infinita. Então, mas eu tenho certeza que nesses dias dessa campanha foi pregado aqui sobre isso. Então, como hoje é o agradecimento, então o Senhor me trouxe ao meu coração como manter o Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos de manter o Espírito Santo na nossa vida, para que ele não se afaste de nós. Porque adquirir o Espírito Santo, ele está em nós, sermos batizados com o Espírito Santo, é uma maravilha. Agora, permanecer com o Espírito Santo é uma guerra diária, é uma guerra todos os dias. Nós precisamos estar prontos, buscando o Espírito Santo, para que ele não retire de nós a sua presença. Glória a Deus. Jesus, ele era judeu e ele falava palavras referente ao lugar onde ele morava. Ele falava palavras fáceis que todo mundo podia compreender. Jesus pregava muitas parábolas. Parábolas são histórias que têm um objetivo, uma lição para nos ensinar. Então Jesus, ele pregava muito por parábolas. E essa história das 10 virgens é uma parábola, é uma história. O Senhor Jesus queria nos ensinar, aleluia, que a data da volta dele, da vinda dele, do arrebatamento da igreja, seria no caso a segunda vinda dele. Essa data era imprevisível, ela não tem uma data prevista. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora em que Jesus vai voltar. Talvez nós poderíamos estar aqui nesse momento falando sobre outras coisas, mas o Espírito de Deus, ele falou ao meu espírito nessa tarde inteira a respeito da exortação à vigilância. Porque Jesus, quando ele falava sobre algo, todos entendiam o que ele estava falando. E aqui Jesus estava falando sobre um casamento. Ele estava falando sobre bodas. Ele estava falando do encontro de um noivo com uma noiva. Só que era na tradição judaica. Não é normal aqui na nossa região, mas no Oriente Médio, naquela região ali onde Jesus morava, era comum essa prática, essa tradição. Então, quando ele explica a respeito da parábola das 10 virgens, que ele conta essa história, ele não estava contando algo que eles não sabiam do que ele estava falando. Ele estava contando algo que todos conheciam, que era o casamento, as bodas, o encontro de um noivo com a noiva, na realidade. E Jesus aqui, ele diz, o reino do céu será semelhante, será parecido, será como? Será tanto quanto igual às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Quantas virgens eram? Quantas virgens eram? 10 virgens. Todas elas tinham lâmpadas, ou lamparina, ou lampião. Todas elas eram virgens, todas elas tinham lamparina, todas elas tinham também azeite. E todas elas também tinham o fogo na lamparina. Aqui tem os cristãos que representam essas 10 virgens. Aqui tem crentes que representam essas 10 virgens. A diferença nessas 10 virgens é que 5 eram prudentes e 5 não eram prudentes. Glória a Deus. Jesus aqui, ele fala sobre o casamento judaico. O casamento onde ali
interessava numa moça, e ali ele ia até a casa dos pais daquela moça, e ali havia uma conversa, e se os pais ali concordassem, era assinado um contrato. E naquele contrato continha algo que era de maior importância, era o dote. O dote que o noivo tinha que pagar, aleluia, pela noiva. E ali aquele contrato era firmado, era como se fosse um casamento. E no período em que eles estavam noivos, o noivo tinha que construir um lugar onde eles iam passar a noite de núpcias. E ali, quando vencia um prazo de aproximadamente 1 ano, os amigos do noivo voltavam avisando para surpreender a noiva. Ele não vinha diretamente, o noivo não ia diretamente. Ele enviava os amigos dizendo: o noivo vem aí, o noivo vem aí. E a noiva ficava esse 1 ano se preparando, e quando estava chegando perto do casamento, ou no dia exato do casamento, ela não sabia o horário, ela só sabia que ia ser naquele dia. Então ela se vestia, ela se adornava, ela se cuidava, ela pegava o véu, ela vestia as roupas de noiva e ficava aguardando os amigos do noivo dar o aviso: aí vem o noivo. E ela saía com as suas amigas, ela saía ali com as suas convidadas, e elas tinham que estar com a lamparina acesa, a lâmpada acesa, porque ali naquele lugar não tinha essa luz da Excelsa, em BH Serig, não existia a luz da Excelsa. Então tinha ali, era um lampião, uma lamparina, e o noivo só podia identificar ali a noiva se tivesse claro. Como ele ia saber quem era a noiva dele se tivesse tudo escuro? Então assim Jesus começa a falar sobre o casamento judaico. Normalmente nós não entendemos porque nós somos de outra região, mas para eles era muito simples o que Jesus estava falando. Então Jesus compara a vinda dele, do noivo, Jesus Cristo, para o casamento com a igreja, para as bodas, para o dia de que a igreja vai ser arrebatada. O casamento não vai ser na terra, o casamento não vai ser no céu, o casamento vai ser nos ares. E assim diz a palavra de Deus. A palavra em Tessalonicenses nos diz, no capítulo 5, aleluia, que o Senhor ele virá nas nuvens, e nós subiremos e encontraremos com Ele nos ares, e moraremos com Ele para sempre. Quem já ouviu essa palavra, dá um glória e diga amém? Então é esse casamento que Jesus está ensinando sobre a vinda de Jesus. As virgens somos nós, a igreja do Senhor. As virgens são os crentes de todas as formas. E aqui a palavra do Senhor, ela vem nos dizendo, aleluia, que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Eu frisei bastante aqui no versículo 5. E tardando o esposo, tosquenejaram. Tosquenejar é os olhos ficar pesado, é cochilar, é ficar com muito sono, dá um cansaço, dá um sono que não consegue segurar, é um sono extremo. E aí o sono, não adianta que você não tem escape, ele te rouba. O sono você não consegue controlar. E por que elas dormiram? Porque o noivo demorou. Está escrito aqui no versículo: e demorando o esposo, e tardando o esposo, tosquenejaram todas. Não foram só as não prudentes, não foram só as nécias, não foram só as loucas. As prudentes também dormiram. As virgens prudentes também estavam dormindo. Está escrito aqui no versículo: e todas elas adormeceram. Glória a Deus. Mas quando chegou
amigo do noivo e começou a gritar, começou a clamar. Aí vem o esposo, aí vem o esposo, aí vem o noivo, porque o contrato estava selado e era irrevogável naquela época. O contrato estava selado, só faltava mesmo as bodas, porque no contrato ali com os pais e com a noiva já estava tudo selado. E vem o amigo do noivo e começa a dizer, à meia-noite, e elas estavam fazendo o que, igreja? Dormindo. Meu Deus, não pode ser. Então, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Clamor, igreja, não é falar baixo. Clamor não é sussurrar. Clamor é se expressar com voz alta. E vinha o noivo e vinha o amigo do noivo, assim como realmente era no casamento judaico, e dizia e clamava. Aí vem o noivo, fiquem atentos, fiquem ligados. Aí vem o noivo, aí vem o noivo, aí vem o noivo, aí vem o noivo. Espírito de Deus, glória. Aí vem o noivo, aí vem o noivo. É bom reunir, é bom abraçar, é bom nos alegrarmos, é bom louvar, é bom rodopiar, é bom cair no chão no espírito, é bom sapatear, profetizar. Mas aí vem o noivo. Oh Deus, que maravilha. Aí vem o noivo. Aí vem o esposo. Não fiquem aí paradas. Saem ao seu encontro. Aí vem o noivo. Sai ao seu encontro. A ordem foi dada. E naquele exato momento todas as 10 acordaram. Elas escutaram o clamor. Elas escutaram o grito. Elas acordaram de uma vez. Você já acordou com barulho? Você já acordou com despertador? Você acorda assustado? Você já acordou com seu filho chorando? Você já acordou com a buzina de um carro? Você já acordou de várias formas com barulho estridente e acordou assustado? Elas estavam esperando, mas o noivo demorou e elas dormiram. E veio ali o amigo do noivo e bradou. Aí vem o noivo, saiu ao encontro e elas se levantaram. Então, todas aquelas, não foi só 5, todas estavam dormindo e todas elas acordaram. Todas, não só 5, todas, as 10. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As lâmpadas estavam apagadas porque elas estavam dormindo. Mas no momento que elas ouviram que o noivo estava chegando, elas tinham que se posicionar ali e acender suas lamparinas para que elas fossem identificadas pelo noivo. Então elas se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E eu quero dizer para vocês com autoridade no Senhor Jesus Cristo, que todas também acenderam as suas lâmpadas. Todas as 10. As 10 tinham a lâmpada, as 10 dormiram, as 10 acordaram, as 10 acenderam as lâmpadas. Aleluia! Aleluia! Então prepararam as suas lâmpadas e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Não está dizendo que se apagaram ou se apagarão. Estava dizendo que elas estavam acendendo e acendia e apagava, acendia e apagava, acendia
batiza o Espírito Santo. Glória a Deus. Aí vem o noivo. Será que o pavio da minha lâmpada apenas fumega? Será que tem azeite somente no pavio? Ou será que tem azeite dentro da lâmpada? Para manter o pavio aceso. A palavra do Senhor nos diz, aleluia, que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Mas para que o fogo ardesse continuamente no altar, tinha que sempre colocar lenha, todo dia lenha, todo dia lenha, todo dia lenha, todo dia lenha. Glória a Deus. O Espírito de Deus. Igreja, aí vem o noivo. E como está o nosso pavio? Apenas fumegando o pavio. Tem muitos louvores, tem muitas pessoas cantando sobre o pavio que fumega. Não importa o pavio que fumega, importa o que tem dentro da lâmpada. Senão o pavio apaga. O pavio apaga. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós, se nós darmos a vocês do nosso azeite, a nossa lâmpada também vai apagar. E isso não é justo. Aqui eles estavam dizendo: se nós dermos para vocês do nosso azeite, o noivo não vai nos ver. Você é luz no mundo. Vós sois luz do mundo e sal da terra. Luz para iluminar no meio das trevas. Aleluia. 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 E a luz que brilha em mim não é luz própria. A luz que brilha em você não é luz própria. A luz que brilha em você é a luz do Espírito de Deus. Quando nós estávamos vindo e aquele senhor que estava lá bebendo cerveja nos parou e pediu oração, ele viu em nós alguma coisa. Ele viu foi a luz do Senhor, porque nós não temos luz própria como muitos dizem. Nós temos é a luz do Espírito. Nós temos o pavio aceso porque tem azeite na lâmpada. Glória a Deus. Vai lá no mercado e compra para vocês. Vai lá deve ter. Porque nós não podemos dar do nosso, porque nós vamos ficar sem, o noivo não vai nos ver. Então não tem como. Então vai lá no mercado e compra para vocês. E tendo elas ido comprá-lo, versículo 18. Não, 18 não, 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e tendo elas ido comprar azeite. Igreja, não vai dar tempo de comprar azeite. Tem que comprar azeite agora. É agora. O azeite da unção, ele está na palavra de Deus, ele está na transformação, ele está na mudança radical de vida. O azeite de Deus está no fruto do Espírito. O azeite de Deus, ele não está nas obras da carne. O azeite de Deus, ele vem para transformar, ele vem para curar, ele vem para libertar, ele vem para mudar a vida, ele vem para trazer vida e vida com abundância. Ele vem para ressuscitar os mortos, aqueles que já estavam condenados no mundo, aqueles que já estavam condenados à prisão do inferno, aqueles que já estavam condenados em situações a qual irreversível. É para isso que vem o azeite de Deus. É o azeite que transforma. É o azeite que mudou toda a história e que fez o divisor de águas e que fez a diferença.
diferenciou as 10 virgens foi que 5 tinha azeite na lâmpada e 5 só tinha azeite no pavio. Só no pavio. Fumegava, 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 igual fogo de palha. Fumega, 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 e depois é só fumaça, só fumaça, só fumaça, e depois apaga. Deus não quer fumaça, Deus quer fogo sobre a sua vida. Fogo do Espírito. Assim como diz em Atos 2, qual é o tema dessa campanha? Aleluia! E veio ali o Espírito Santo sobre aqueles que estavam no cenáculo. Os que estavam fora do cenáculo não receberam. É só os que estavam no cenáculo em Jerusalém obedeceram a voz de Jesus Cristo, que disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aquelas 5 prudentes estavam cheias de azeite. Aquelas 5 prudentes estavam cheias de poder. Aquelas 5 prudentes estavam preparadas para receber o noivo. Glória a Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta se fechou. E a porta se fechou. Fechou com as 5 prudentes do lado de dentro. E fechou com as 5 loucas do lado de fora. Aí vem o noivo. De que lado você vai ficar? Do lado de dentro ou do lado de fora? Espírito de Deus. Aí vem o noivo. Aí vem o noivo. O Espírito de Deus manda dizer para a igreja nesta noite: aí vem o noivo. E de que lado você vai ficar? Porque as 10 virgens eram virgens. As 10 tinham azeite no pavio. As 10 dormiram juntas. As 10 acordaram juntas. As 10 prepararam as lâmpadas. Só que 5 as lâmpadas ficaram acesas. Aleluia. Só 5. Isso está no meio dos cristãos em todo o planeta Terra. Aí vem o noivo e os prudentes vão subir com ele e vai morar com ele para sempre. E os loucos vão ficar. Vão ficar. Aí vem o noivo. O azeite é para pregar. Pregar a palavra de Deus de alguma forma. Pode ser em forma de louvor, pode ser em forma de palavra, pode. E quem não? Sabemos que tem pessoas com limitações de fala, com limitações para ouvir ou para andar, mas até mesmo essas, Deus entregou para elas, aleluia, alguma habilidade para pregar a palavra. Aí vem o noivo. Sabe quem está atrasando aqui? A palavra do Senhor nos diz: e o noivo atrasou, e o noivo demorou. O que está atrasando a vinda do noivo é a loucura de muitas virgens, é a loucura de muitos membros, é a loucura de muitos membros da igreja de Cristo na terra, que não fazem aquilo que o Senhor ordenou para fazer. A data é imprevisível, a data ninguém sabe, o dia ninguém sabe. Vai chegar a hora, vai chegar o momento em que Jesus vai levar a igreja e o noivo, aleluia, vai separar as prudentes das loucas. Eu quero falar com a igreja uma coisa. Se eu não fizer aquilo que o Espírito de Deus me ordena, não vou falar apanha porque eu não uso esse termo, aleluia, tem a ver com o Senhor. Glória a Deus. Eu sei o que eu passo com Ele. Hoje de manhã eu preguei Salmo 121.
Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, vem do Senhor. Eu preguei Salmo 121. Eu poderia estar pregando aqui o Salmo 121, porque eu não teria trabalho quase nenhum de passar a tarde inteira meditando nessa palavra para trazer essa mensagem aqui para a igreja. Glória a Deus. Mas eu sei como o Espírito de Deus, aleluia, a intimidade que eu tenho com o Senhor, não porque eu sou melhor do que você, muito pelo contrário, talvez eu tenha coisas até piores do que você, mas eu quero dizer para você que a cada momento nós buscamos, a cada momento nos arrependemos, para que o nosso azeite não venha acabar. Porque vai chegar aquele dia, vai chegar aquele momento, vai chegar aquela hora que a porta vai se fechar, assim como foi com a arca de Noé. Depois que cumpriu a vontade de Deus, que todos entraram na arca, o anjo do Senhor fechou a porta. Nem foi Noé que fechou, não foi o homem que fechou, foi o anjo do Senhor que fechou a porta. E a qualquer momento a porta vai se fechar. E o Espírito de Deus nesta noite diz para a igreja: aí vem o noivo, não fique de fora, não fique de fora, como ficaram aquelas 5 virgens loucas. Fique do lado de dentro com o noivo e fique com ele para sempre. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade.